Teleponto. Olá. Olá, Mário. Olá. Então. Como é que tu estás? Ai, olha, a tentar levar esta quarentena para a frente. E tu? Já faltou mais? Já faltou mais, eu acho não que é? já faltou mais. Já vamos sair do estado de emergência, não é? Não é que não significa que o surto termine, porque não termina tão cedo. Ah, pois não. E como é que tu achas que vais lidar quando saíres à rua? Eu vou lidar muito bem. Não, como é que Eu vai... estou mortinho por sair, mortinho. Mas não vais a medo? Eu vou. Sim, claro que vou a medo, mas acho que vamos todos, não é? Deixa-me confortável saber que o meu desconforto é geral, não sou só eu. Eu acho que sim. confio que as pessoas terão cuidado, não é? Se estão a ter nesta altura. Mal era. Não é? Eu acho que era, sim, por isso eu estou mortinho por sair e estou mortinho pelo fim da pandemia, que é para poder ir dançar outra vez ao Lux, Eu quero ir ao vestir Lux. a minha roupa de noite e ir para lá dar tudo. Estou Mas mortinho. quando for para o Lux vou a medo. Vou Tu vais a medo a tudo, não é? Vou a medo porque eu tenho medo que até nas paredes esteja o Covid. E hoje não estamos no Lux, mas estamos por aqui, no Exatamente. Teleponto, não é? Exatamente. A fazer a dança com outros passos, mas... Ia dar tudo igual. Com certeza. Ia dar tudo igual. E esta semana vamos falar aqui de um tema que falta para compor aqui a nossa trilogia de Então grandes não programas de falta. televisão, não é? E vem na altura certa. Eu acho que sim. Então vá. Vamos hoje falar de Prime Time, os programas da noite. Finalmente, Exatamente, vamos aqui fechar a trilogia que nós começamos no primeiro episódio, Daytime, os programas da manhã, e que depois continuamos no 13º episódio, Daytime, os programas da tarde. não é? Só porque não há duas sem três, Exatamente. vamos então ao Daytime, os Exatamente. programas da noite. Vamos aqui não é? fechar a santíssima trindade dos grandes programas de entretenimento, Vamos não é? lá então. Ora bem, o que é então o Prime Time, não é? Diz-me tudo. No fundo é o nosso horário nobre, não é? Sim. Aliás, essa é a tradução do Prime Time. O Prime Time é, no fundo, o horário em que mais pessoas estão a ver televisão. Sim. E por isso é o horário de maior audiência e, consequentemente, por isso também é o horário em que o espaço comercial é mais caro, porque estão mais pessoas a ver As televisão. pessoas estão mais neste momento. disponíveis, estão a jantar, estão Sim. a ver o telejornal, portanto Sim. já ficam ali embaladas para o que aí vem. Exatamente. Não é? O Prime Time é sempre definido de acordo com o cotidiano Das pessoas, não é? Exatamente, Do dia a dia. sim. O nosso prime time está ali entre as 8 e a meia-noite, Sim. mas, por exemplo, nos Estados Unidos termina às 11, Sim. no Brasil começa às 6 da tarde até à meia-noite, por isso... É da adaptação. Exatamente, registro o prime e sempre a time, o vivência. horário nobre é sempre reflexo da maior parte do tempo que o público tem para ver televisão. Sim. Ora bem, nós tivemos aqui alguma dificuldade em estruturar aqui este episódio, Sim. não sabíamos se iríamos fazer por ordem cronológica, como já fizemos sobre outros temas em outros episódios. Sim. Também não sabíamos se íamos falar aqui nos maiores programas de entretenimento que já foram exibidos no prime time, mas achamos Sim. que devíamos falar sobre aqueles que estão a ser exibidos, ou pelo menos aqueles que eram exibidos até terem sido cancelados ou adiados Sim. por causa do Covid, Sem dúvida, não é? sem dúvida alguma. Bora lá então. Começamos pela estação pública, não é? Vamos Claro, fazer isto o número direitinho, um. exatamente. O número um. Começamos com a RTP. A RTP, por ironia, é o canal mais antigo que Portugal tem e neste momento, no meu entender, também o mais jovem. Porque se durante a semana os canais privados apenas oferecem às pessoas telenovelas, Sim. a RTP é a única que tem uma programação bastante distribuída que ainda inclui uma variação maior do que a ficção nacional. Ela fala muito bem, ou seja, como sabemos, a RTP eliminou a presença do género telenovela, colocou um concurso de cultura geral a seguir ao telejornal, Sim. que é o Joker, Exatamente, sim. e tem introduzido bastantes séries nacionais e de muito boa qualidade. Ótimas. E Sim. que têm estado todas disponíveis no RTP Play. E a RTP faz esta distribuição muito bem, porque no final do telejornal, então, de segunda a sexta-feira, têm sempre uma edição do Joker, apresentado pelo Vasco Palmeirim. É um programa de cultura geral do momento. A RTP tem esta tendência de apostar, pelo menos que me recorde, sempre num programa Sim, de cultura há geral, sempre não é? este registro, Ela foi a grande sim. responsável de ter trazido Quem Quer Ser Milionário. Exatamente. E neste momento é o Joker. Que vos confesso que me faz alguma companhia se eu estiver ali perdido no sofá, também gosto. colado no telemóvel, e se aquilo ficar ali ligado, eu não troco por outro canal tão cedo, porque aquilo Sim, faz-me alguma não. companhia. Então, esta é uma opção de prime time que a RTP nos dá de segunda a sexta-feira, mas a RTP tem programas específicos para cada um dos dias da semana, que eu gostava muito que a SIC e que a TVI seguissem o exemplo. Eu acho difícil por causa das telenovelas, Também acho muito mas a RTP... difícil. faz um trabalho extraordinário neste sentido. A segunda-feira é sempre dia de prós e contras. Sim.
O Prós e Contras, que também acho que já referi por aqui, foi um programa que a Júlia Pinheiro iniciou, ainda se chamava Gregos e Troianos, e que a Fátima Campos Ferreira tornou um bocadinho mais no debate da nação. Sim. À terça-feira, a RTP tem uma série que se chama O Mundo Não Acaba Assim, que é um programa feito durante esta pandemia, e também um programa que é um spin-off de um outro que existiu, que se chama agora Fabrico Internacional, e é sobre as histórias das grandes empresas nacionais de produtos 100% feitos no nosso país e com história. 100% nacional. Sim, é um conteúdo original, esteticamente é muito bonito. Tenho que ver, confesso que é muito bom. estás a dar aqui uma sugestão, uma novidade. À quarta-feira temos aqui o talk show do Hermano José, o Cá por Casa. Sim. Não é? Vamos aqui dar a mão à palmatória e dizer que o Hermano José foi o primeiro apresentador que criou um programa dentro de uma casa. Pois. A Cristina sim. refinou o conceito, E mas a muito César bem, o que é de César, exatamente. Grande Herman. Grande Herman. À quinta-feira temos o 5 para a meia-noite, não é? Esse grande programa que já é uma âncora das noites da RTP. Sim, tenho ideia que desde 2009, e salvo erro, estamos na 15ª edição. O 5 para a meia-noite tem uma chave de ouro, que é: todos os convidados que vão ao 5 para a meia-noite neste momento sabem à partida que podem dizer aquilo que não dizem em mais nenhum programa de televisão. Eles têm essa muralha à volta deles que lhes permite dizer aquilo que quiserem, pegarem nos temas mais polémicos, levarem os convidados também mais alternativos, e aquilo tudo parece que funciona, não é? E as pessoas vão. Ou pelo menos funcionava antes da quarentena. Sim, agora está um bocadinho. Pronto, está ligeiramente adaptado, não é? Mas eu acho que é um. É assim, o 5 continua a ser o 5 e há de continuar a ser o 5 e não tem sombra. Sim. Não há nenhum Eu programa. próprio cheguei a participar nos castings de repórter para o 5 para a meia-noite. Sim. Se forem ao YouTube, aliás, procurar portugueses e estrangeiros, está lá o meu casting. E muito bom. E que me correu muito bem, vou aqui dizer, que me correu muito bem. E naturalmente que se eu concorri para ser repórter do 5 para a meia-noite é porque de facto sou um grande apreciador do programa e acho que a Filomena Cautela faz um trabalho extraordinário. Também acho. A Filomena neste momento é capaz de ser a única figura feminina à frente de um talk show em Portugal. Sim. E falo exatamente, faz, e falo como ninguém. Exatamente. Sem dúvida alguma. E à sexta-feira, neste momento, a RTP, no meu entender, criou um programa muito bom que se chama Em Casa da Amália e em que se reúnem e reproduzem as tertúlias na casa da Amália Rodrigues, exatamente como ela fazia quando estava viva. Toda a gente sabe que a Amália Rodrigues reunia sempre muitas tertúlias em casa dela com cantores e com grandes conversas sobre o sentido da vida, e eles têm feito isso à frente das câmaras e num local tão icónico quanto é a casa da Amália Rodrigues. Por isso, muito orgulhoso aqui da RTP. Claro. Olha, isto de segunda a sexta-feira é o que temos no canal público. Bem. Mas olha, chegamos então ao fim de semana e se calhar aqui o fim de semana acaba por ser a maior parcela da comparação entre os três canais. Onde há mais oferta, a SIC e a TVI não têm programas durante a semana. A SIC tem o Governo Sombra, que entretanto transitou da TVI para a SIC, mas dentro do género existem outros noutros canais do cabo e até bem mais interessantes. Por isso se calhar saltávamos aqui já para os fins de semana, não é? Sim, é onde há a maior oferta. Na RTP temos o Got Talent. Got Talent que vai que é na sua 6ª, 7ª edição e que uma delas já foi feita na SIC. 2, salvo erro. Na SIC? Sim, ou seja, a primeira foi o Aqui Há Talento na RTP, depois teve 2 temporadas na SIC, voltou à RTP já em Got Talent Portugal. E que é um programa que funciona sempre. Olha, é justamente aquilo que eu acho. Já não posso dizer que seja um espectador, não sou, nem assíduo nem pontual, não vejo. Precisamente porque já vi muitos conteúdos do género. Claro que já não acho um conteúdo assim tão interessante, mas compreendo que seja uma aposta segura, porque é um programa bastante familiar, é um programa que promove a cultura, é um programa que dá chances a novos talentos e a descobrir novas caras, e por isso eu entendo aqui a aposta da RTP. E é um programa que eu acho que foi entretanto cancelado ou adiado pela RTP. Eu tenho a ideia que foi adiado. Sim. Foi adiado, porque ainda não se sabe o vencedor da edição deste ano, não é? Sim, e tenho ideia também que vinha para o ar, entretanto, o de Got Talent Kids. Não, The Voice Kids, exatamente. O The Voice Kids, que agora também está suspenso, não sabem quando é que eu acho que foi mesmo cancelado. Foi cancelado, pois. Eu acho que foi mesmo cancelado. Mas é uma boa ponte para chegarmos ao The Voice, porque antes do Portugal Got Talent, o programa que é aqui a âncora do prime time de fim de semana na RTP é mesmo The Voice. Então não é. Que também já vai numa edição muito avançada. Funciona sempre. Sim. Tu gostas do The Voice? Eu
Eu gosto do The Voice, eu gosto sempre de um programa, um talent show, a verdade é essa. Agrada-me sempre ver o talento que por lá passa, mas já não me agarra porque não é novidade e porque já está aqui um bocadinho reciclado. Eu tenho 2 problemas com o The Voice. É a conversa entre jurados, feita. eu já não aguento. E é muito fake, não é? Não só é natural, tu não achas? Eu não acho que seja fake, eu acho que aquilo é real. Eu acho que eles, como já viram outras edições do programa e sabem que muitas daquelas filmagens foram aproveitadas pelos editores, acabam por criar essa conversa, dar um bocadinho mais de ênfase por acreditarem que ela vai voltar a ser utilizada. Mas é assim, se os editores do The Voice me estiverem a ouvir, já chega. E este é o problema quando eles arrastam muito um programa, é que depois tu começas a conhecer as manhas todas do programa e então já ficas um bocadinho mais atento àquilo que vai acontecer. E entretanto a RTP também há pouco tempo fez uma aposta precisamente com a Filomena Cautela. Eu sinto que depois da Eurovisão a Filomena Cautela tornou-se assim na máscara da RTP, também não é? E ainda bem. Não sei se ainda bem. Eu gosto que lhe tenham dado este protagonismo, confesso. Gostas? Gosto. Eu acho que é merecido, sem dúvida alguma, mas acho que rapidamente vão esgotar a imagem dela. E eu tenho pena disso. Porque ela já apresentou 5 para a meia-noite e o 5 para a meia-noite, como já referimos, tem uma grande presença. Falar de 5 para a meia-noite é falar da Mena neste momento. Claro. Teve toda aquela projeção na Eurovisão, entretanto começou a apresentar este programa, não é? O Jogo de Todos os Jogos, que é uma adaptação do programa da Ellen, e entretanto vai iniciar o novo Quem Quer Ser Milionário com ela também. Com ela. Por isso, neste momento a Filomena é pano para toda a manga. Eu entendo o que tu queres dizer, mas também acho que a Filomena durante muitos anos esteve muito apagada e ela é boa. Não, ela sem dúvida, claro que sim, que sim, é boa sim. Por isso eu entendo essa questão de se calhar ela estar a aparecer demasiado ou entretanto começar a aparecer demasiado e a imagem ficar desgastada. Por outro lado, acho que é giro porque a RTP raramente desgasta a imagem de alguém. Entendes o que eu te quero dizer? Num privado isso acontece com muito mais facilidade e é muito mais recorrente. No sim, público eles não exploram tanto, a imagem deles muito é? mais e na RTP eles passam mais... Exato, por isso é que eu gosto disto. Sim, compreendo, sim. Ok. Pronto, está feita a RTP. Exatamente, e agora vamos à SIC. Vamos não é? à O canal SIC. 3. Conta-me tudo. Vamos lá clicar no botão número 3 do comando. Cá vamos nós. Portanto, a SIC, estavas tu há pouco a dizer, é muito bem, que os canais privados, as apostas em prime time, vão para o fim de semana. Sim. Ora bem, nós na SIC, ao sábado, há coisa de 3 semanas, salvo erro, contamos com o Alexandre Alencastre a conduzir o mais recente programa que se chama Estamos Aqui, que é um programa bastante emotivo, é um programa que conta aqui o dia-a-dia atual, não é? Dos portugueses, os projetos solidários, e nós temos-nos emocionado muito quando vemos a Xana. Pois, vou ter que admitir, não é? A Xana deixa-me logo a chorar. Bem, eu também já chorei baba e rengue neste programa, mas é assim, eu estou fechada há muito tempo, malta. Não, mas é para isso. Há 3 semanas porque que contamos. no fundo é dar aqui uma merecida homenagem àqueles que estão na linha da frente. Exato. E o programa tende a ir buscar aqui à linha da frente menos falada, e por isso é que me emociona, porque há pessoas totalmente anónimas em sítios totalmente isolados que estão de facto a adaptar-se e a ajudar uma comunidade inteira. E eu que estou aqui em casa há tanto tempo e de produtivo não tenho sido muito, fico a olhar para aquilo e claro que me emociono, porque é muito bom saber que em Portugal também existem aquelas pessoas, claro. E depois é assim, entra o pianinho, quando entra o pianinho, entra a lágrima. Exatamente, seja qual é o momento, o pianinho desfaz-me. Olha, sim, é mesmo para te colocar a chorar, mas eu gosto muito de ver a Alexandra. Sim, eu também. Linda. Eu também, Alexandra. Ai, Alexandra, pá. Eu digo-te uma coisa, quem me dera a mim um dia fazer o programa ótimo, como ela está a fazer e com aquele ar, parece que é tem 20 anos, está melhor do que eu. Ela está ótima. Grande Xana. Olha, continuamos na SIC. Passamos para o domingo. Passamos para o domingo e para o Ricardo Araújo Pereira, não é? Com certeza. Claro. Com o Isto é Gozar com Quem Trabalha, que começou no início de março, não é? Que este fim de semana teve uma audiência de 2 milhões de espectadores. Foi o programa mais visto sempre no ano de 2020. Meu Deus, imagina. É assim, o Ricardo é aquela figura que uma pessoa já sabe que o que vem dali vem em bom. Eu acho que quase todos os telespectadores gostam do Ricardo. Sabes que na semana passada discutiu-se aqui um bocadinho o programa, porque ficou-se a saber que acho que o Ricardo Araújo Pereira dá as perguntas aos políticos antes deles lá irem. O que é que tu achas disso? Olha, eu não tenho aqui uma opinião ainda muito bem definida sobre isso. Eu tenho duas coisas a dizer sobre isso, que é, por um lado não gosto de nada, por outro percebo perfeitamente, porque os políticos não vão lá com 2 tretas. Isto não é assim com 2 tretas. Pois, mas estás a entender, é ou não é?
Ora bem, eu quando digo que não tenho aqui a minha opinião bem definida, que é, eu acho que as perguntas não deveriam ser passadas. Eu também acho que não. Por outro lado, eu também compreendo que esse seja um requisito para aquelas personagens lá irem. O humor tem esta capacidade de desconstrução, não é? E pode tornar aqui os políticos... ou pelo menos pode tocar aqui numa fragilidade da política que muitas vezes pode dar para o certo e também para o errado. Sim. E eles têm que fazer essa gestão de público e de política e de entretenimento e de humor, e eu até entendo que alguns limites tenham que ser aqui acordados. De qualquer das formas, estes limites, mesmo que existam, o Ricardo é ganda mestre. Claro que sim, claro que sim. O Ricardo e a equipa de escrita que o Ricardo tem, que são quase 6 ou 7 ou 8 pessoas, e que por acaso até na promoção do programa eles aparecem sempre. Eu acho isso muito bem. Muito bom. Sim, é um trabalho de equipa, não é? Sim. O Isto é Gozar com Quem Trabalha tem o meu aplauso, quanto mais não seja porque, a par do programa Cá por Casa, exibido na RTP às quartas-feiras com o Herman, deve ser o único programa de humor bem feito, ou um programa de humor valente, daqueles programas de humor sim. que vão ficar aqui nos livros, e por isso eu gosto do programa. Sim, tem sido o preferido dos portugueses, e eu acho que precisamente por isso mesmo, porque o Ricardo Araújo Pereira tem uma taxa de notoriedade imensa em Portugal. Mesmo que tu não aches piada aquilo que o Ricardo Araújo Pereira vá dizer, sabes à partida que aquilo que ele diz é inteligente. O que muitas vezes até pode não ser, mas as pessoas, quando ligam a televisão, olham com esse propósito. Exatamente. E entre dar oportunidades a um domingo à noite em prime time, que seja uma pessoa como o Ricardo Araújo Pereira. Sem dúvida alguma. Adoro a aposta. Também em apostas de domingo temos, pós Ricardo Araújo Pereira, desde domingo, o Quem Quer Namorar com Agricultores. O Quem Quer Namorar com o Agricultor e Quem Quer Namorar com a Agricultora. Eu achava que este era um produto que já estava aqui a esgotar-se muito, mas este twist veio dar aqui uma nova atenção ao nosso público e eu achei isso muito interessante. Uma tentativa do formato, não é? Sim. Não sei, acho que era a terceira temporada, não é? Salvo erro que é a terceira temporada. Sim, a terceira temporada. As primeiras duas não me agarraram. Pronto. Quando as primeiras duas não me agarram, a terceira não vai. Eu tenho problemas com a locução da Andreia. Eu faço aqui o desafio a qualquer pessoa que me esteja a ouvir. Por favor, ouçam o programa. Pode até não ser aquele que está a ser exibido agora. Eu acho que deve haver partes do programa no YouTube. Por favor, pesquisem e vão ver que a Andreia fala sempre assim. E, quando ouço isto durante muito tempo, começa a irritar-me. E por isso é que eu gostava que a Andreia fosse a melhor preparada pelas equipas de programas, porque acho mesmo que é uma lacuna que ela tem enquanto comunicadora. Não digo isto como crítica gratuita, acho mesmo que ela deve trabalhar aquilo. Olha, porque é mesmo desconcertante. A partir do momento em que tu percebes a primeira intuação, tu não consegues levar o programa até ao fim. Opa, juro-te. Mas olha, antes de fecharmos aqui estes programas da noite da SIC, deixa-me só dizer-te que há um que vem aí na calha que se vai chamar Tina Show. Ai, adoro! E que eu estou mortinho por ver esse programa. E eu ainda não percebi se é uma rubrica que eles vão fazer dentro do programa da Cristina, ou se de facto ele vai crescer para um programa de talentos, um bocadinho como o Portugal Got Talent. Sim. Mas Tina Show. E eu fiquei fã do nome assim que eu ouvi. Sim. E acho que... sugerido pelo nome, não é? Tem aqui uma vertente mais popular que eu acho que vai ser muito entertaining de ver. Eu vou amar. Não achas? Olha, mas eu fiquei mesmo convencida de que isso seria um programa, entretanto. E eu espero que sim. Eu fiquei mesmo convencida que seria isso, e pronto, e naturalmente que ela no programa da Cristina foi aqui levantando o véu e foi aqui criando conteúdo à volta disto, obviamente, aqui quase que já uma autopromoção, mas aqui a pescar o olho às pessoas lá em casa, como quem diz, queridos, comecem-se a preparar que a Tina Show a sério vem aí. Sim, ela saiu da TVI completamente focada em desbravar aqui novos caminhos, por isso de certeza que a vamos ver a apresentar um programa à noite, ao fim de semana, em prime time, na SIC não tarda. Seja o Tina Show, seja outra coisa qualquer. E nem é preciso apostarmos, porque já se sabe que vai ser um sucesso. Eu Tina também, Show, sim. este nome já vendeu. Mas olha, a Cristina saiu da TVI, mas se calhar entrávamos nós agora aqui no quarto canal. Antes de lá irmos, deixa-me dizer-te que conversei com alguém que
recebe muito mais. Já lá vamos ao Big Brother, Exatamente. Então. Portanto, eu falei com uma pessoa que trabalha num dos programas que nós já falamos aqui, que é nada mais, nada menos do que a Inês Gonçalves. Muito bem. Que é apresentadora do 5 para a meia-noite, está ali ao lado da Mena, é também locutora da Antena 3, é uma porreiraça e, portanto, vamos aqui ao nosso convidado ilustre. Vamos a isso. Convidado ilustre. Estou. Olá Inês, bem-vinda ao Teleponto. Nós esta semana estamos a falar de Prime Time e, portanto, estamos aqui a fazer uma análise dos programas que estão no ar, no horário nobre, e fazia-me sentido entrevistar-te a ti, porque vejo o 5, gosto do registro do 5, e no fundo esta conversa é aqui um bocadinho para perceber como é que chegas ao Prime Time e começar por perguntar-te como é que surge a televisão na tua vida, como é que começas a fazer televisão, se sempre foi uma vontade tua. Nunca foi uma vontade minha, no sentido em que nunca pus isto muito como um objetivo ou como um desejo, uma coisa que gostasse muito de fazer. A minha primeira grande paixão sempre foi o jornalismo. Sim. E foi isso que eu fiz durante algum tempo. E as coisas depois aconteceram um bocadinho por acaso. Foi justamente durante essa altura em que eu era jornalista que surgiu um convite. E eu acho que começa aí a minha aventura na televisão, porque eu na altura estava a trabalhar na Rádio Renascença e a Sport TV ia abrir o seu terceiro canal, na altura, estávamos em 2007, salvo erro, e fizeram um convite e eu fui trabalhar para lá e foi aí que eu tive assim uma primeira aventura na televisão. Depois, a experiência que seguiu foi talvez do Canal Q, onde eu estive durante bastante tempo e onde pude fazer coisas em vários registros que foi muito bom. O Canal Q é conhecido por ser um local de boa, onde se pode experimentar bastante e portanto foi bom. Eu fiz desde rubricas a uma série, apresentei um programa como ao Inferno e foi bom para ganhar horas de voo, como eu costumo dizer. Sim. E depois tudo isso nessa altura, quando eu entro na RTP para a rádio, a primeira experiência televisiva mais regular e mais séria, digamos assim, foi quando surgiu o convite em 2015 para apresentar o Trás para a Frente na RTP Memória. Sim. Que dá aos domingos à noite, que é um programa interessante, aconselho todos a ver. Sim, é Prime Time, ainda para mais. Sim, também é verdade, apesar de ser um canal de cabo que se calhar pode ter menos atenção, mas é que não deixa de ser também. E depois então, um ano mais tarde, aconteceu um convite para fazer o 5. Eu já tinha feito o 5 uma vez, em 2011 ou 12, salvo erro, uma semana especial, que hoje em dia cairia super mal, porque era uma semana só com mulheres a apresentar isso. Boa. E foste desafiada, não é? E eu fui desafiada para fazer ainda por cima foi logo a primeira, foi assim uma coisa meio louca, mas foi muito bom, ou seja, nunca tendo sido um objetivo, a verdade é que as coisas foram acontecendo e eu fui aproveitando assim as oportunidades e cá estamos. Até porque tu começas na RTP aqui com a Antena 3, não é? Foi a rádio sempre primeiro. Entrei em 2010, faz agora 10 anos que entrei para a Antena 13, mas sim, primeiro foi a rádio que se mantém até aos dias de hoje. Qual é que é o principal desafio aqui de fazer um programa como o 5 além do horário, não é? Já percebi que de manhã começas muito cedo e depois às quintas acabas muito tarde. Sim, em termos pessoais tem esse custo das manhãs de sexta-feira, não é? Que são uma coisa... É que pode parecer à partida que é uma coisa... que é só uma vez por semana e que, portanto, não tem muito impacto, mas a verdade é que tem algum. Sim. E acaba por ser um bocadinho, às vezes, cansativa essa gestão, até a nível psicológico, não é? De ir gerindo o cansaço. O desafio de fazer um programa como o 5, eu acho que é tentar sempre manter a frescura, não é? Todas as semanas tentar fazer um programa que seja sempre surpreendente. Exato. Que traga qualquer coisa de novo, não é? Que é uma coisa difícil hoje em dia, na altura em que toda a gente tem internet para ver tudo e mais alguma coisa, em que as coisas estão super disponíveis, em que tudo se faz, não é? Sim. A ideia de conseguires renovar acho que é bastante desafiante. E depois, obviamente, isto é sempre uma questão bastante falada, mas quer dizer, não temos todos os meios do mundo, não é? Claro. E eu acho que é tentar fazer o melhor que conseguimos com o que temos, eu acho que tem sido esse o desafio de conseguires continuar a ser relevante, digamos assim, porque é um programa que temos que ter em conta que é um programa que já tem muitos anos. 11 anos, exatamente, 11 anos, vai a caminho do 12º e, portanto... É uma grande responsabilidade, não é? Manter aqui o registro. Exato. Qual é que foi, assim, o convidado mais desafiante que tu recebeste no 5 e aquele que foi muito mais complicado de agarrar comparativamente com outros? Deixa-me pensar. Eu lembro-me de quando recebemos a Latoya Jackson, aquilo estava a ser assim tudo meio no domínio do paranormal, não é? De repente temos a Latoya Jackson ali sentada no sofá, o que é que está a acontecer, não é? Sim.
eu acho que eu tenho sempre tendência, se calhar, a responder isso quando se trata de pessoas que eu se calhar admiro bastante, não é? Sim. Um gosto mais pessoal, não é? Cada ideia de os conquistar um bocadinho para o programa, até lembro-me do Ricardo Aruz Pereira, que é uma pessoa que eu me considero muitíssimo inteligente, mas assim, eu acho que, sabes que as pessoas, eu acho que, tirando uma outra exceção que eu também agora se calhar não me recordo, mas eu acho que as pessoas quando estão em estúdio connosco, há uma certa descontração que se calhar automaticamente acontece e as pessoas já vão numa predisposição para se passarem um bom bocado ali connosco. Sim, por acaso foi o que nós falamos também no Teleponto, quando se vê o 5 e todos os convidados que vocês recebem já estão super disponíveis a alinhar com as vossas brincadeiras. Demoram mais tempo, se calhar, a despentear, digamos assim, mas de uma forma geral as pessoas vão à partida com boa onda, ou seja, vão predispostas a divertirem-se, a passarem ali um bom bocado. E por isso vocês estão a fazer um ótimo trabalho, porque vocês realmente conseguem aqui manter a leveza do 5, a imagem de marca do 5 depois de tantos anos. Acho que sim, quero acreditar que sim, que isso é verdade. Como é que tu vês o prime time explorado, particularmente nos canais privados? Há uma coisa que não podemos dissociar desta questão, que tem a ver com a questão da audiência. Tenho também uma visão bastante mais particular, porque eu trabalho num canal de serviço público. Uhum. Não é? E portanto acredito muito nessa missão do que é o serviço público e dos sacrifícios que às vezes é preciso fazer em termos de, se calhar, audiências para continuar a manter um serviço público de qualidade. Às vezes é preciso sacrificar os números, sacrificar as audiências em nome de pôr qualquer coisa no ar que tu consideras que é aquilo que deve formar o gosto e os hábitos das pessoas, não é? Obviamente isso em relação ao privado às vezes pode ser uma luta um bocadinho desigual, não é? Porque do outro lado temos muitas novelas, muita coisa, não é? E há muito esta luta de quase, não é? Ainda agora assistimos a questão no domingo passado, agora a propósito da estreia do Big Brother e de um lado agricultor e do outro Big Brother e quem é que vai ganhar e quem é que... Eu acredito muito no trabalho da RTP e eu acredito muito na missão do serviço público. Não vivo muito, nunca obcecada assim com audiências, nem com essas coisas todas. Apesar de ser isso assim que depois acaba por mandar, não é? Neste mercado. Mas eu sou dessa opinião, de que bons conteúdos no ar, independentemente deles, se calhar, poderem não nos trazer um retorno assim massivo. Claro, sim. De aceitação ou de espectadores, etc. E é essa a missão, não é? Da RTP e do 5. Do 5, sem dúvida alguma. Olha, Inês, muito obrigada por teres alinhado aqui connosco. Desejo sucesso para o vosso Muito trabalho. obrigada. É sempre engraçado percebermos aqui os bastidores dos programas que nós vemos, não é? Sem dúvida alguma. Ainda assim fiquei triste que não lhe dissesses que eu devia ter sido selecionado como repórter. Mário. Então, pronto, fica aqui dito. E se calhar entrávamos agora para o quarto canal, não é? Vamos lá e entramos logo no sábado. E entramos logo no sábado porque durante a semana não há nenhum programa para além das telenovelas, não é? Exato. Portanto, ao sábado temos o Mental Samurai, que é aqui conduzido pelo Pedro Teixeira. O que é que tu tens a dizer? Acho que o Pedro Teixeira se encontrou enquanto apresentador nesse programa. Está ótimo. Também é um game show, portanto... puxa aqui um bocadinho à brincadeira, ele envolve-se muito com os concorrentes, acho que a dinâmica do programa facilita que isso aconteça, mas eu também acho que ele se enquadra lindamente neste registro. Eu também acho. E acho que ele também estava a desempenhar um bom papel ao lado da Rita Pereira no programa Dança com as Estrelas, sabes? Programa que também foi cancelado, nunca vamos saber quem era o vencedor, mas acho que ele estava a fazer um bom trabalho. Estava. Eu acho que o Pedro é uma figura muito genuína e eu acho que ele, pronto, tem aqui um bom background a nível de representação, mas há muitos atores que não funcionam como apresentadores e eu acho que ele é tão genuíno, é tão ele na apresentação que cola muito bem. Sim, ele está muito à vontade com ele próprio, não é? E com o desconforto que ele tem, ele assume. E isso é um grande... é fã, é muito cuchi, sei lá, olho para ele e se o sentir desconfortável, está fofo na mesma. Não está? Sim, pois, sim. Não, mas agora a falar a sério, há muita gente que vê o programa O Mental Samurai justamente por causa do Pedro. Sim, claro, ele tem uma legião de fãs femininas. Não é? Pronto, e a dinâmica do jogo também é giro. Claro que sim, e olha, o programa foi cancelado, mas este fim de semana lá voltou o programa que nós há meses que andamos a falar nele. Queres ouvir? Quero. Vais ficar agarrado ao ecrã em 2020 para ver Big Brother? Vou sim, senhora. Agora também te perguntava, em 2020 vais estar atenta ao Big Brother? Vou, e se Deus quiser e souber convidados, terei todo o gosto de lá ir. Ah, é? Não dá saudades. Muito adorava. bem. Não dá saudades daqueles ares, da casa, de tudo. Eu acho que se ele resultar, e no discurso da Filipa Garnel... Tem tudo para resultar. Tem tudo para resultar. Eu fiquei entusiasmadíssima a ouvi-la.
Existe um novo conteúdo disponibilizado pela Netflix, que até já vai ser adaptado para o Brasil, que se chama The Circle e que é um conteúdo bastante interessante sobre o uso dos influenciadores adaptados numa comunicação televisiva. E portanto temos aqui agora o Nuno Santos, que por acaso vem contribuir aqui com outra notícia do meu espaço noticioso, não é? Que é, no fundo, a transferência do querido Cláudio Ramos para a TVI. Eu estarei, como a maioria dos portugueses, a ver a primeira gala do Big Brother 2020, a efetivamente torcer por ele. Portanto, eu espero que ele aproveite esta grande oportunidade, que é uma grande oportunidade, e que esteja, sem dúvida alguma, à altura, e que estejamos nós, daqui para a frente, a escolher um episódio novo do Teleponto para falarmos deste novo Big Brother 2020. Sim. O Big Brother tem-se tornado assim numa espécie de programa maldito, não é? Completamente. Está aqui com uma data de encruzilhadas à volta. Sim, já houve aqui uma substituição de direção de programas, uma transferência mediática, repórteres que também criaram aqui algum mediatismo. Exatamente. Por causa da sua mudança, e agora vemos a estreia adiada, já começa a ser assim um bocadinho mas maldito. fico triste. Ora bem, em primeiro lugar eu fiquei de boca aberta em ter percebido que o Big Brother perdeu para quem quer namorar com um agricultor. Eu não estava à espera. Eu acho que o Big Brother deve ter sido o único programa que nós acompanhamos o início, pré-início, alterações e finalmente o seu lançamento, e eu acreditei que durante esta altura esta nossa expectativa também estivesse a ser criada no nosso país, e pelos vistos não. Pois, ao que parece. E eu fiquei muito surpreendido com isso. As audiências falam por si, sim, não é? Também é assim, não vamos aqui dizer que ninguém viu o Big Brother, não. Muitas claro pessoas viram o Big Brother, segundo sei, ultrapassaram 1 milhão de espectadores, é uma grande parte aqui da audiência. O Big Brother foi o programa mais comentado nas redes sociais no dia seguinte, e por isso o Big Brother chegou e disse que chegou. Ainda assim, estava muito convencido que ele facilmente atingisse os 2 milhões, coisa que atingiu Ricardo Araújo Pereira. Não é? É sim, o Big Brother é a aposta do ano. É o formato que a TVI há de sempre elevar como o melhor do mundo, porque há 20 anos atrás parou o país. E é assim, uma gala de início de programa e uma gala de Big Brother tem que ser em direto. E não foi. Dúvida. Para quem não sabe, nós vivemos juntos e vimos naturalmente isto juntos. Ficamos especados a olhar um para o outro quando percebemos que o programa não era em direto. É assim, eu não consigo entender a razão daquele programa ter sido gravado na véspera. O programa foi gravado no sábado. Pois. Eu, Mário, se pertencesse à equipa de criativos do programa, eu vou-te dizer o que eu teria sugerido depois de ter visto a estrutura que eles nos apresentaram no domingo. Em primeiro lugar, eu não poria uma plateia vazia, eu fazia aqueles cartazezinhos com a cara de todos os participantes que já ai, que fun! E o Big Brother já tinha recebido. Que giro, e faria ali uma grande brincadeira à volta daquilo. Em segundo lugar, jamais que eu faria um programa gravado, e eu, como criativo, também teria sugerido à TVI que o programa tivesse sido emitido em direto e a conversa que o Cláudio estava a ter com os concorrentes tivesse sido feita também nas redes sociais, através da conta oficial do Big Brother, com a conta pessoal dos candidatos. Acho que teria tido muito mais impacto se no final dessa conversa eles tivessem desligado o telemóvel e as câmaras acompanhassem a entrada com as malas para aqueles apartamentos. Acho que os apartamentos são terríveis. São mesmo. Aqueles apartamentos têm um aspecto de Portugal 1980. Um programa de televisão como o Big Brother tem que ter uma estrutura para apresentar uns programas melhores. Segundo sei, a Prozis até está a comprar a TV e a Prozis podia ter comprado uma mobília melhor. E eles vendem tantas barras proteicas, pá. Acho aqueles apartamentos do pior, eu não me consigo concentrar. Cris, conta aqui às pessoas, cada vez que nós estamos a ver o programa, o que é que eu digo? Eu não consigo concentrar-me. 3 minutos e o Mário diz: eu já disse que estes apartamentos são terríveis. Olha-me para este ângulo, olha para esta decoração, olha-me aquele quadro, olha-me aquele quadro. Metem dó, pessoal, metem dó. E depois acho que, se de facto isto tudo tivesse sido gravado, que podiam ter começado o programa este domingo com uma semana deles já lá dentro, porque nós agora vamos ter que levar 2 semanas deles dentro daqueles apartamentos feitos em PBX. E eu sinceramente acho que isso vai afastar cada vez mais as pessoas.
Porque eu acho que o interessante aqui é vê-los entrar na casa, ver o Big Brother, é ver entrar na casa. E depois outra coisa que me faz confusão, e eu juro que me calo, é eles terem feito um programa tão em cima do The Circle, que foi algo que eu já tinha mencionado aqui, que assumam que aquilo tem ali uma ligeira inspiração em programas de reality que atualmente fazem parte do gosto da grande maioria da nossa audiência. Quer dizer, eu acho que eles podiam ter dito isto sem problema nenhum. O formato do programa não foi explicado assim, pão, queijo, não é? Eu também acho. Sim, eu senti durante a gala, aliás, nós íamos perguntando, mas isto vai ser assim, mas isto, para lá, isto vai acontecer desta forma, mas porquê? Isto eu acho que não foi explicado, ou fui eu que não percebi bem. Nós tivemos vários momentos destas questões. A mim deu uma sensação que eles gravaram o programa todo, de início ao fim, no sábado, e depois o editor ou os editores é que fizeram o trabalho de construção da estrutura do programa. Sim. E não deveria ter sido assim. O formato foi adaptado em cima do joelho, porque esta questão do Covid obrigou a isso, mas mesmo assim, estas 2 semanas em apartamentos não faz sentido. Sim. Eu acredito que eles até queiram usar estas 2 semanas, obviamente, para se justificarem e para justificarem e não ficarem mal vistos por estarem a avançar com um reality show com muitas pessoas dentro de uma casa, numa altura em que temos que estar isolados, temos que estar com os cuidados que temos que estar, mas mesmo assim faz-me alguma confusão, não é? E o Cláudio? Olha, eu acho que o Cláudio está com uma postura dentro daquela que tem que estar. Ele surpreendeu-me, não é? O Cláudio esteve muito bem, esteve muito bem. O discurso esteve lá o puxar pelos concorrentes na altura que tinham que puxar, esteve lá a capacidade de conduzir o programa, mas não esteve lá o direto. Sim, porque tu ficas sempre na dúvida se aquilo correu bem à 15ª tentativa ou se foi à primeira. E a grande prova de fogo do Cláudio era mesmo essa. Exatamente, era o direto, como é que ele iria estar, eu concordo contigo. Eu acho que o Cláudio esteve muito bem. Eu também acho. E eu acho que durante estes meses, sem nós nos termos percebido, o Cláudio andou com um bloco de notas na SIC a tirar cada nota da Cristina Ferreira. Porque eu ali por um momento eu podia fechar os olhos e ouvia a Cristina a falar. O discurso televisivo da Ele Cristina. Ele teve muito bem, como também está muito bem a Maria Botelho Muniz, que saiu de estação e parece que... ela renasceu. Não é? Também acho. Vou-te já dizer, acho que a Maria estava um bocadinho apagada na SIC. Na TVI está ótima. Também acho. No espaço para comentários, que é o BB Zoom fora de horas, está ótima também, está super alegre, está super metediça, que é o que é pedido aqui a este registro. Acho sinceramente que nesse sentido a TV apostou muito bem. Também estou contente que tenham apostado em novos repórteres, como é o caso da Mafalda Castro, que está lindamente. Também acho. E apostaram também no Gonçalo Roque, que eu gostei muito. Que já trabalhou contigo. Já trabalhou comigo. Acho que o Roque tem um mood de televisão e fico super feliz que ele esteja a ter esta oportunidade de trabalhar em televisão. Acho que ele se enquadra muito bem neste registro. Fico feliz que a TVI esteja a apostar em vários repórteres, mas de repente também não parece que estão a apostar em demasiados repórteres. Sim, a TVI está a buscar todo e qualquer marujo para o barco do Big Brother, não é? Eles foram buscar humoristas, foram buscar comentadores, foram buscar repórteres. Fiquei muito feliz em ver o casting e perceber que eles foram buscar homens, mulheres com diferentes opções sexuais, com diferentes backgrounds. Temos pessoas portuguesas, temos imigrantes. Gostaria de ter visto uma maior diversidade nas idades. Que não vi. Sim, são todos muito jovens, só há ali um concorrente mais velho. Mas de uma forma geral acho que estão ali reunidos todos os ingredientes para um bom programa. Por isso, já que eles deram 1 a 5 aos concorrentes, de 1 a 5 quanto é que tu dás ao programa? Um 3. Eu dou assim um 2,8. Pronto, um 3, vá. Pronto, está bem, dou um 3. Um 3, puxadinho. Dou um 3, é assim, uma das estrelas que eu não dou tem a ver com a minha expectativa, mas culpa da TVI que assim fez por isso. E a outra estrela... Acho que no geral está toda a gente como tu. Sim, e a outra estrela é mesmo porque acho que foi mesmo um erro o programa não ter sido em direto. E é assim, não me venham aqui dizer que o programa foi gravado porque era a entrada em Zoom e porque não é de facto a primeira gala. Não me venham com tretas, gala porque é gala. Exatamente, aquilo foi vendido como o início do Big Brother. Por isso o início do Big Brother, ao meu entender, é errado que seja gravado. Ai, mas espera aí, eu esqueci-me de dizer uma coisa que é ótima aqui do Big Brother. Aquela casa na Ericeira. Aquela casa na Ericeira tem potencial, não tem? Aquela casa, eu estou passada com aquela casa, é ótima. Imagina eles, não é? Que vão passar estas 2 semanas naqueles contentores de meia tigela. Imagina eles. Eles devem estar... Quando eles chegarem lá, meu Deus. Ui, vão-se passar. Tu vais continuar a ver ou não?
Vou dar uma oportunidade. Eu na vou até à gala. primeira gala. Se depois deles entrarem na casa aquilo não me convencer, eu acho que fico por aqui este ano. Eu vou ver a próxima gala. Se a gala não me surpreender, eu acho que ainda vou dar uma espreita dela à casa. Muito bem. Quero ver o que é que se vai lá passar. Eu quero ver a Sónia em ação. Eu Muito quero bem. ver a Sónia em ação. Muito bem. Portanto, nem que seja para espreitar a Sónia, eu vou dar uma oportunidade à casa. Muito Sim. bem, e olha, tendo falado aqui de todos estes programas da noite, não é? Que preenchem aqui o nosso prime time, tu sabes que o prime time, precisamente por ser o período da televisão com mais audiência, aquela em que mais pessoas estão a ver televisão, Sim. é também o período em que os programadores acabam por justificar dizendo que as suas escolhas, no fundo, são aquelas que o público quer ver. E uma vez tendo falado aqui de todas estas opções e sabendo que a maioria das opções, ou pelo menos os programas de maior audiência, são as telenovelas, o futebol e o reality show, Sim. eu pergunto-te se tu concordas com isto. De facto, estas três vertentes são aquilo que as pessoas em Portugal querem ver. Eu acho que a maior parte das pessoas, sim, quer ver o tipo de programas que é exibido. Seria uma boa estratégia, sim, para os privados apostarem numa maior diversidade. Infelizmente não consigo acreditar que isso vá acontecer. Acho sinceramente que a RTP há de continuar a ser diferenciadora e muito bem nesse sentido. Eu acho que não. Eu tenho mesmo pena que a SIC e a TVI não voltem a criar programas de segunda a sexta-feira como o faziam no passado. Sim. Nós tivemos programas incríveis que fazem parte da história da televisão e com enorme sucesso de audiência. Tenho mesmo pena que de segunda a sexta-feira a única opção que nós tenhamos sejam novelas. E eu acho que esta aposta que eles fazem nestes programas de tentar atingir a maior parte da audiência, se fosse distribuída entre segunda e sexta-feira para outros tipos de programas, para outros tipos de públicos, ainda que essas audiências fossem mais pequenas, era uma estratégia que eu acho que faria mais sentido, pelo menos em 2020. Eu continuo aqui a fazer figas para que um dia isso aconteça. Olha, som da semana. Vamos lá! Som da semana. Pá, não estou a perceber, eu vou ser sincero, eu estou a fazer um esforço realmente enorme para ganhar tempo, porque há pessoas que não podem ser tão rápidas, há pessoas que não conseguem fazer tudo uma vez, e é quando eu vejo que o tempo está a apertar, e cá aí palhaços, que falam, mas não os vejo a fazer nada, não é? Já me começo, sei lá, começa-me realmente já a dar cabo da cabeça, não é? Ora bem, Sim. o som da semana normalmente é uma rubrica isolada do resto do episódio, Sem mas dúvida. neste caso acaba por estar aqui casado com grandes programas de prime time, porque aquilo que nós ouvimos foi o Marco, concorrente da primeira edição do primeiro Big Brother, não é? Em 2000, e que se tornou num marco, quanto mais não seja, porque o Ricardo Araújo Pereira, hoje à frente de um também grande programa de prime time, o reproduziu na série Fonseca dos Gato Fedorento e que os meus amigos todos repetiram até à exaustão e os teus também de certeza, claro não é? que sim, falam e não dizem nada, E sem não- dúvida alguma. Sim. Exatamente, e que Isto é tão histórico. certeiro estava ainda hoje, não Sem é? dúvida alguma. Sim. Olha, gostaste? Gostei muito. Deste 24 já cá cantam. Ui! Já faltou mais. Falta um episódio. Falta um episódio. O próximo episódio é o último da primeira temporada. É verdade. Tem que ser. Portanto, vamos cá reforçar um pedido que é redes sociais. Sim. Estamos lá. Tele.podcast, Uhum. não é? Instagram, Facebook, YouTube, por favor sigam-nos, porque agora que estamos aqui a chegar ao final deste projeto, se calhar é importante fazer assim este pedido que eu odeio fazer, Eu também não gosto nada. mas que tem aqui um propósito, que é um conteúdo como o Teleponto só é possível se tiver uma audiência. Isto é a mesma coisa do que nós estarmos em casa sozinhos ou com alguém, não é? Para nós termos uma boa conversa é sempre necessário que uma outra pessoa esteja a ouvir. E o mesmo acontece num podcast. Por mais divertido que eu e a Cris estejamos aqui semana após semana a falar de um tema que tanto gostamos, Sim. é muito mais divertido percebermos que Temos pessoas lá em casa a ouvir. exatamente, Não é? que há aqui uma audiência que concorda connosco, que discorda, que nos vem dar o seu feedback, que vem fazer o seu comentário, e se por acaso nos estiverem a ouvir no Apple Podcasts, por favor deixem-nos
as 5 estrelinhas Por como ao Big favor, vá Brother. lá, gente. Porque são a porcaria das estrelas que nos dá visibilidade. E eu odeio falar disto, mas as estrelas são precisas. Dê-nos umas pá. stars. É preciso chorar, pá. É preciso soltar uma lagrimita como a Xana faz comigo. Eu espero que não. Beijinhos, até para a semana. Até para a semana. Até para a semana, conto com as 5 estrelas. Beijos. Teleponto.